O episódio de hoje é aquele do aluno que sumiu bem na hora da saída da escola. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque de tédio não tem o menor perigo, que ninguém da educação jamais vai morrer. A gente pode morrer de susto. E qual que é o susto de hoje, Thaís? Antes de contar o nosso susto de hoje, que é um sustão para o dia a dia da escola, queria agradecer a Lenovo, que está com a gente em mais um episódio. A Lenovo tem equipamentos feitos exclusivamente para a educação, como esse que a gente está usando aqui, que são super resistentes para o dia a dia da sala de aula. E aí, o que aconteceu nessa situação que nós recebemos aí de uma diretora de escola? Bom, a situação é o aluno que sumiu bem na hora da saída da escola. Gente, só de ouvir o título do episódio, esse já dá frio na barriga, né? Eu vou ler aqui a história que a gente recebeu de uma gestora de escola. Do jeitinho que ela mandou, né? Do jeitinho que ela mandou, mas mantendo os envolvidos e a escola anônimos. Por motivos de bom senso e segurança. Vamos lá. Quanto maior a escola, maiores as chances de uma criança acabar desviando o caminho até o portão de saída, exatamente quando o pai ou a mãe já está lá, esperando ansiosamente no portão. E nada mais tenso do que não encontrar a criança exatamente nesse momento de correria e de tanto movimento na escola. Bom, todo mundo que vive o dia a dia ali no chão da escola sabe que os horários de entrada e saída como, eu acho que a analogia que dá para fazer é com o momento da decolagem e aterrissagem do avião, né? Tem todos os procedimentos. E mesmo com todos os cuidados, sendo alguma coisa que acontece todos os dias, a gente nunca pode se distrair. E é um momento tão tenso que até hoje, faz uns 15 anos que eu dava aula, e até hoje, todo dia que amanhece chovendo, eu lembro de quando eu dava aula e penso, nossa, esse era um dia tenso do dia da escola, porque o horário de saída e entrada de alunos, quando é dia de chuva, é uma tensão ainda maior, que eles ficam mais agitados e é um caos. E especialmente a troca de turno do matutino para o vespertino, porque daí você tem as turmas da manhã saindo, as turmas de integral, os alunos que ficam no integral trocando de sala, indo para outro espaço, e a turma do vespertino chegando, né? Então, podemos ir para a história? Bom, vamos lá, então. A minha escola atende alunos de educação infantil e fundamental 1. São quase 1.000 alunos que entram e saem diariamente, enquanto fazemos o possível para manter os pais calmos no estacionamento e no portão, especialmente no horário de saída, quando parecem estar todos no limite da paciência. Geralmente, a criança é chamada ao microfone, já está na expectativa pela sua vez e começa a caminhada pelo corredor até o portão, seguida pelo olhar atento dos monitores que coordenam a entrada e saída, sempre com a participação da equipe de coordenação. Os coordenadores e orientadores, porém, estão sempre com a atenção voltada àquela mãe que precisa de uma palavrinha, com o pai que tem uma reclamação ou mesmo um comentário sobre algum fato aleatório em destaque no momento. Foi no final de uma manhã em que os alunos da tarde começavam a chegar, ainda durante a saída dos alunos do matutino. Bom, gente, assim, sem querer, porque eu não lembrava que na história contava o momento que aconteceu, mas realmente é aquele momento de salve-se quem puder. E foi nesse momento que perdemos uma criança. Mesmo já tendo sido anunciada no microfone por algumas vezes, enquanto a mãe já demonstrava sinais de impaciência do lado de fora do portão, nada daquele aluno aparecer. Então, mesmo todo mundo chamando, a mãe lá impaciente, nada do aluno aparecer. Um dos monitores foi até a sala de aula na expectativa de encontrar a criança, talvez distraída com um colega ou com a própria professora. Essa mesma monitora chegou na minha sala já quase sem cor e com a respiração super acelerada. O aluno não estava no corredor e nem tampouco na sala de aula. Segundo a professora, ele já tinha saído quando provavelmente ouviu o nome dele ser chamado.
O nosso desafio era encontrar essa criança na medida do possível, sem deixar que a mãe percebesse que ninguém tinha a menor ideia de onde ela poderia estar, exceto a certeza de que não estava nas salas vizinhas e nem no banheiro da escola. Bom, gente, pensa o quanto tem de missão impossível aí, né? Nesse momento de entrada e saída, outras crianças sendo chamadas, a mãe já ficando nervosa no portão. E eu soube, naquele momento, que precisaria tomar uma ação imediatamente. Bom, e aí, nesse ponto, é que nós trazemos os nossos convidados, né? Sim, antes de eu contar o final da história, de que essa diretora fez, a gente tem 2 convidados, 2 diretores de escola. Quem são os nossos convidados dessa semana? Hoje nós vamos escutar a Elza, de São Luís do Maranhão, e o Márcio China, de Salvador. A gente precisa lembrar que a gente mandou para eles essa situação e deu para eles o limite de 3 minutos para eles falarem no áudio. E sem o final da história também, porque essa história... A história sempre tem um final, porque é uma situação real. Quem mandou para a gente contou o desfecho também. Mas, para os 2 convidados, nós mandamos só o problema e pedimos que, no espaço de tempo tão curto, eles mandem alguma sugestão do que eles fariam. Então, Thaís, quem vai ser o nosso primeiro? Então, primeiro vamos ouvir a Elza, de São Luís do Maranhão. Elza Baluz. Diretora do Colégio Pauon Açu, em que a gente já foi dar palestra quando era aniversário do colégio, né? Temos um carinho muito grande pela Elza, por toda a equipe do Pauon Açu. Sim, gente, assim, sem comentários em relação ao carinho com que nós fomos recebidos. Nós temos foto do outdoor, eles fizeram um outdoor lindo na porta da escola. E esperamos voltar outras vezes, porque nós temos um combinado com a Elza, que um dia nós vamos com tempo para ir conhecer os Lençóis Maranhenses. Sim, então vamos ouvir o que a Elza faria nessa situação. Essa situação não é difícil nem incomum de ocorrer. Na nossa escola, nossos alunos ficavam à espera dos pais na sala de aula, mas com a pandemia, o novo protocolo exigiu uma chamada no microfone no portão, tal qual a situação relatada. De fato, nos gerou bastante preocupação, mas nós tomamos a seguinte atitude. Chamamos a mãe para entrar na escola, explicamos para ela que estávamos localizando o aluno, porque estávamos certos que ele não tinha saído do prédio. E ela então entrou, ficou bastante preocupada, mas nosso chefe de segurança estava já acompanhando nas câmeras, tentando localizá-lo. E enquanto isso, o aluno foi no caminho para a saída, ele viu uma porta, ficou curioso para abrir essa porta, não sabia o que era já do setor administrativo, financeiro da escola, e por ser já horário de intervalo de almoço, a maioria da equipe não estava lá presente. E ele então foi andando nesse espaço, explorando o espaço, sem se dar conta, né, de que seu nome estava sendo chamado, distraído pela sua própria curiosidade, e foi então entrando. Mas aí chegando numa copa, uma copinha que tem nesse ambiente, um funcionário ainda estava por lá e detectou que o aluno estava no local errado, né, vamos dizer assim. E ele então convidou o aluno para ir até a recepção da escola para localizá-la, né, a sua sala, e foi então que nós fomos avisados que ele estava na recepção e pudemos esclarecer tudo o que aconteceu. A nossa atitude foi então chamar a mãe, né, dizer a verdade, pedir a compreensão dela, em face do tamanho do prédio e da nossa certeza de que ele não tinha saído sozinho, ou desacompanhado, ou acompanhado de outra família. O Pauon Açu é um prédio maravilhoso, lindo, com a área de educação infantil separada, né? E aí, se eu fosse esse aluno, eu queria ter entrado, por engano, na biblioteca e não sairia nunca mais de lá. É linda a biblioteca do Pauon Açu. E obrigada, Elza. Muito obrigada, vocês arrasaram. E é isso, né? De chamar a mãe e dividir com ela é uma opção que acaba sendo muito necessária, porque também ficar a escola ali também, no perrengue, e a mãe pressionando mais ainda, então
Gostei disso de chamar mas precisa respirar antes de chamar, né? Porque também se chamar a mãe mostrando que tá nervoso, acaba deixando essa mãe ainda mais nervosa. Mas você consegue imaginar a Elsa nervosa? Assim, demonstrando nervoso? Eu não consigo, mas tá certo. Eu tô evitando de falar, porque senão eu não vou parar mais. Então. Não, mas pode falar um pouquinho. Eu vou falar, vamos escutar o Márcio China, antes da gente falar. Tá. O Márcio China é de Salvador, diretor do Colégio Sartre, SEB, da unidade Monet. Também já estivemos lá com o China. Gente, olha, o dia que eu for fazer... Se um dia eu resolver fazer uma festa de aniversário, assim, bem caprichada, que não é muito meu estilo de fazer festa de aniversário, eu vou querer que o China seja o meu DJ. Eu não conheço ninguém, não é nem do Brasil, nesse mundo, que tem uma trilha sonora melhor do que a dele. A gente foi bem rapidinho, como sempre, a nossa ida para Salvador foi The Flash, né? E aí ele conseguiu aproveitar o tempinho que a gente tinha antes de ir para o aeroporto para dar uma volta por Salvador com a gente. E nos apresentar lugares maravilhosos. E foi aí que a gente conheceu, que a Mamoca amou a trilha sonora do carro do China. Mas então vamos ouvir o que o China faria nessa situação. Olá, pessoal. Temos uma situação muito difícil, né? Numa situação como essa, a primeira coisa que nós procuramos é dar a orientação de imediatamente olhar as câmeras de segurança para identificar o horário que o aluno saiu e o caminho que ele fez. Em paralelo a isso, anunciamos por rádio para os funcionários da escola para tentarem localizar. E uma outra coisa que nós podemos fazer também é anunciar no alto-falante alguma coisa atrativa para que esse aluno queira sair de onde está provavelmente escondido. Tipo, anunciar que na turma dele vai ter uma atividade com o professor de educação física, para os alunos irem para a sala para uma atividade lúdica divertida, para estimular o aluno espontaneamente a sair de onde ele estiver escondido. Os dois falaram isso da câmera, né? Que é um ponto... Então, que é muito legal pensar o quanto ter na escola uma estrutura faz diferença no momento em que o estresse, a tensão está instalado. Aquilo que foi feito lá atrás surte resultado. É como pagar seguro de vida, seguro saúde quando você vai viajar. Você, mesmo torcendo para que você não precise usar, você fazer o seguro-saúde te garante momentos mais tranquilos. E eu penso nisso, porque às vezes, né, muita gente pode pensar assim, mas é um investimento, a gente tem tanta coisa mais importante para fazer, vai colocar a câmera na escola, mas olha só a diferença que faz como um recurso para um momento como esse. E gente, por que a gente adora que os nossos convidados mandem sugestões? Porque, olha só, são 2 diretores de escola, de lugares diferentes, mas que enfrentam situações de estresse. E como a gente sempre fala aqui, que um dos objetivos do nosso podcast é que você, gestor escolar, equipe de coordenação, e também as famílias, os professores, possam saber que não é só na escola de vocês que acontece. Então, foi muito legal que, através da Elsa, a gente teve um relato de uma história semelhante que aconteceu e o foco que eles colocaram em trazer a mãe para participar ali dessa situação desde o início. E eu amei essa estratégia do China. A ideia da isca. Gente, olha que... Nossa, eu achei sensacional a estratégia e o quanto isso mostra que a escola conhece o perfil do aluno que tem. Então, assim, não é só pensar, vamos anunciar uma coisa legal. O que é que, para esses alunos, seria um atrativo? Então, fica aqui a reflexão. O que seria um atrativo para os alunos da sua escola, né? E lógico que vai depender da faixa etária da turma do aluno que está sendo procurado ali, né? Mas é muito legal. E por isso que nós já estamos aqui pensando em estratégias. Vou dar um spoiler, mas não vou contar o que vai acontecer. Que a gente também acha que esse podcast... vai ajudar as famílias a entenderem o que se passa dentro da escola, que muitas vezes elas têm a visão só do palco, né? Assim, do que é mostrado. E do que está acontecendo no bastidor, muitas vezes a família fica muito frustrada, porque parece assim, a escola não fez nada, mas ela no bastidor está fazendo coisas que a gente nem imaginaria que seriam legais de ser feitas, né?
Sim, e aí agora eu queria... Bom, obrigada para os dois, né? Porque obrigada, China, obrigada, Elza. A gente sabe que esse tempo não estava sobrando. Parece assim, são só 3 minutos? Não, é muito mais que isso. E 3 minutos dentro de uma escola é um século. E antes de conversar um pouquinho aqui com a Momoca sobre o que ela faria numa situação como essa, ou como evitar uma situação como essa, queria agradecer o nosso parceiro do episódio, que é a EduInfo. A EduInfo promove inovação no ambiente escolar através da tecnologia, mobiliário inovador, arquitetura educacional e treinamento de professores para usar nesses ambientes, que ajuda a conectar esse novo aluno a novas metodologias de ensino. Para saber mais sobre a EduInfo, é só entrar no Instagram, @eduinfo.br, ou no site eduinfo.com.br. Todos os links estão na descrição desse episódio. E enquanto nós estamos gravando esse episódio, a Dani está aí pelo mundo buscando novidades, né? Para levar para as escolas, né? Mas e aí, Mamoca, conta pra gente o que você acha, como que esse tipo de situação pode ser evitado? Será que tem como? Considerando que as crianças têm tanta energia e não têm consciência do perigo que algumas ações podem representar, e que realmente é muita criança, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na escola nesse momento da saída, né? Então, eu acho que assim, a fala da Elza foi muito legal para já contextualizar um ponto que eu ia dizer, que onde tem criança, a gente não pode ter a ilusão de que tem como a gente prever e prevenir todos os momentos ali de sustos que a gente fala que quem passa na educação vive. Né? Porque é só pensar dentro de casa, que muitas vezes a gente tem um ambiente totalmente garantido que está tudo seguro, tudo previsível, e a criança consegue dar um susto e fazer uma surpresa para a gente. Então, onde tem muita criança, principalmente no ambiente da escola, que o objetivo é exatamente que eles desenvolvam autonomia, que eles se sintam à vontade ali dentro daquele ambiente, então vai acontecer. Então, o primeiro ponto é pensar que a certeza que a gente pode ter é que em algum momento dentro da escola a gente vai passar uma situação de imprevisto. Como é que a gente previne para que esse imprevisto não seja nenhum problema, nada que coloque a criança em risco e nada que gere uma situação de desconfiança entre a família e a escola? Primeira coisa que não é da cultura do brasileiro pensar em procedimentos para prevenir situações que acabaram de acontecer. A nossa tendência é ficar tão aliviado, porque resolveu, não aconteceu nada grave, que a gente fala, bom, próximo, deixa isso para trás. E a melhor maneira para prevenir incidentes como esse é, todas as vezes que alguma coisa assim acontecer, na reunião pedagógica com os professores, discutir isso, conversar sobre isso e pegar opiniões sobre como esse fato que aconteceu poderia ter sido evitado ou solucionado de uma forma mais rápida, antes que todo mundo ficasse em pânico. Não tenham dúvida que aqui nós pedimos... 2 pessoas mandaram para a gente as sugestões. E já ficou tão rica a discussão aqui, em termos de opções do que a gente tem. Imagina dentro de uma escola, um grupo de professores falando, olha, talvez se a gente fizesse isso, e se a gente implementar isso, e se a gente pensar nisso. E depois, uma reunião com um grupo de funcionários, os monitores, o pessoal que cuida do portão, a equipe que fica na secretaria. Então, quando a gente abre a conversa, primeiro que a gente alinha com todo mundo o que aconteceu. Segundo, que a gente dá para todo mundo a possibilidade de participar e se sentir também responsável por garantir que cada vez menos situações assim ocorram. Então, o que fazer é isso. E terceiro, que é isso de abrir para a equipe pensar junto nas soluções, nos próximos procedimentos, é também uma terceira vantagem, que é também conscientizar essa equipe do quanto é desafiador a solução. Porque, às vezes, quando vem de cima para baixo uma solução, que às vezes a equipe de gestão
ficou quebrando a cabeça para conseguir montar um procedimento, e quando ele vem de cima para baixo para os professores, para os monitores terem que só executar, parece que tem vários defeitos aquilo lá que eles receberam. Quando é um procedimento que eles montaram em conjunto com a equipe de gestão e que, ao montar, eles tiveram que ver o quanto que não é simples. Às vezes você mexe numa coisa, atrapalha a outra e pensa numa coisa, mas não pensou no outro lado. Então, quando a equipe toda monta esses procedimentos juntos, ela também tem essa consciência, né? De que, às vezes, tem coisa que não vai ser perfeito de executar, vai ser trabalhoso, vai ser difícil, mas era o jeito para conseguir, né, que desse certo. E outro ponto também é que, assim, nunca buscar o culpado, porque não tem um culpado. Tem o responsável, os responsáveis, para garantir que isso não aconteça novamente. Então, também, quando a gente envolve todo mundo, a gente consegue colocar o foco nisso. Quem são os responsáveis? Porque, geralmente, as pessoas que ficam com medo de recair sobre elas a culpa daquilo ter acontecido, a reação é imediatamente buscar, não, para quem eu falo aqui que poderia ter feito alguma coisa que não fez, para quem que eu jogo a responsabilidade antes que a culpa caia sobre mim. E a hora que então, discutir o assunto, deixar que todo mundo traga e a equipe de coordenação comunicar a todos. Gente, então, olha, a partir de tudo que a gente conversou, de tudo que vocês mandaram, não precisa parar a escola inteira para isso, tá, gente? Você pode até fazer em grupos pequenos, em momentos que vocês têm ali reuniões curtinhas mesmo, e depois dar uma devolutiva para todo mundo. Então, a partir de agora, o que a gente pensou são essas e essas alternativas, esses e esses procedimentos. Todo mundo fica mais seguro e mais tranquilo a partir daí. Agora, tem um ponto que a gente precisa colocar, que é o que não fazer, que no piloto automático é o que acaba acontecendo. Fazer um procedimento bastante burocrático, novo, que só o professor vai ter que seguir. A tendência como esse aluno estava com o professor e não chegou na mãe, o professor é que tinha o poder. Vamos estabelecer que... E aí não vai funcionar. Primeiro porque os professores já estão sobrecarregados com atividades que são burocráticas, mas que precisam ser feitas. Relatório, boletim, nota, agenda... Então, se a gente pensar, se a gente fizer algum procedimento novo que o professor vai ter que seguir, vai funcionar, não vai. Muito pelo contrário, vai criar um atrito muito grande e um sentimento ainda maior de peso de que tudo recai sobre o professor. Então, é da escola inteira essa responsabilidade. Acho que... E esse ponto do procedimento, eu acho que ele vale para quase todos os momentos da escola, né? Que acaba que essa falta de procedimento é um dos principais motivos da sobrecarga que a gestão escolar acaba tendo, né? Levando. Que eles têm, normalmente o gestor de escola tem já um recurso de aprendizados da vida, de vivência, de ter passado por vários perrengues, e nas situações de perrengue, acaba que ele consegue resolver ou contornar. E o aprendizado não fica. Então, e não fica isso para um próximo momento. Antes da gente começar, eu falei que eu ia tentar falar pouco, mas que a Thaís sempre acaba falando alguma coisa que puxa outra que eu quero falar. Um dos pontos que eu tinha escrito para eu falar hoje é sobre a gestão do conhecimento. Só que para falar sobre gestão de conhecimento, eu vou ficar mais meia hora aqui. Que é exatamente isso. Uma frase essa gestão do conhecimento, só para a gente saber o que você quer falar. Não, a gestão do conhecimento é assim, a partir dessa situação, a escola tem um aprendizado novo. E isso precisa ficar registrado e acessível para todos os novos contratados que entrarem na escola. Porque, senão, vai sempre se repetir a situação, sendo que, como grupo, a escola já tem esse aprendizado. Então, a gestão do conhecimento é registrar esse conhecimento, que daí poderia ser na forma do descritivo do que aconteceu e o procedimento que ficou determinado, e ter uma área, uma pasta que vocês tenham aí compartilhada, que durante o processo de treinamento de novos funcionários e de formação continuada da equipe, vocês acessem essas e aí vira um conhecimento da escola, né? Não de uma pessoa específica que está lá. Às vezes sai uma pessoa estratégica da gestão e despenca tudo, porque era essa pessoa que tinha tudo guardado na cabeça dela. Eu sempre falava isso numa época que eu fazia um trabalho com muitas escolas públicas do Brasil inteiro. Eu falava assim, não pode ficar na cabeça do coordenador, da equipe de gestão, porque eu ainda fazia uma brincadeira que
que eu não faço mais, que era, assim, não era muito adequada, mas não é só se essa pessoa for demitida. Se essa pessoa ficar doente, quando ela tira férias, quando acontece um imprevisto, o conhecimento tem que estar lá para todo mundo. Fazer uso dele e garantir que o serviço que a escola presta seja cada vez melhor. E aí, quando a gente fala de procedimento, não é assim, vamos fazer um procedimento para que isso nunca mais aconteça. Não, a gente vai continuar a ter criança. E criança ser curiosa é a coisa mais saudável desse mundo. Aliás, é um dos trabalhos que a escola tem hoje, é estimular a curiosidade. Então, por exemplo, um pressuposto que tem nesse procedimento é a criança, ao invés de pegar o corredor até o portão, ela entrou pela escola e foi para outras áreas. Você tem que pressupor isso. Se acontecer, pode acontecer de novo. E lembrando que a gente não sabe ainda que o final da história, o que aconteceu. Não, mas calma, então. Nós estamos em cima do que nós ouvimos, das sugestões e do que a gente tem de informação. Então, pegando o da Elza. Puxando pra gente ir... Não, mas ninguém mandou você me fazer. Eu tinha Lembrando acabado. que a gente precisa seguir aqui. Tá, não, só mais uma coisa, então. Esse caso que a Elza trouxe, que é uma situação parecida, e a gente sabe que ele foi parar em outra sala, né? Então, sabendo que na hora do almoço, os funcionários administrativos estão fora almoçando, mas uma criança pode entrar num espaço ali e não achar a saída, ou deitar no banquinho e dormir, alguma coisa assim. Então, sempre no horário de entrada e saída, alguém tem que fazer escala de almoço aí e ficar. Não pode ter nenhuma sala vazia, por exemplo. É só uma sugestão baseada na realidade, para ninguém pensar que assim, eu tenho que criar um procedimento que garanta que isso nunca mais vai acontecer. Não, que se isso acontecer, rapidinho a gente vai ter achado a solução. Gente, quem estiver ouvindo e tiver comentários, questões... Sugestões, pode mandar para a gente no Instagram, @SOS Gestor Escolar. Pode mandar por direct, pode mandar no comentário. Aqui na descrição do episódio tem também um monte de formas de contato, e-mail, WhatsApp, pode mandar áudio também no WhatsApp. Enfim, mas antes da gente ir para o final da história... Ficou me fazendo parar de falar, ó. Antes de ir para o final da história, temos que falar de mais um apoiador nosso desse episódio, que é o gente, Isaac. Sem essas empresas que apoiam, a gente não teria como gravar esses episódios aqui para vocês, então... Obrigada. O Isaac é a maior plataforma de soluções financeiras feita para escolas, apoiando a secretaria escolar nos processos do dia a dia e garantindo a previsibilidade financeira. Todo mês, na data combinada, o Isaac realiza o repasse das mensalidades, eliminando a inadimplência e possibilitando que as escolas invistam em projetos de expansão, reformas e campanhas de marketing. Segurança, por exemplo, as câmeras que ajudaram aí no caso do que o China falou. E para os responsáveis financeiros dos alunos, as famílias, eles oferecem um time de apoio disponível de segunda a sábado via WhatsApp e formas de pagamentos flexíveis e digitais. Para conhecer as soluções do Isaac, é só acessar o link que está na descrição desse episódio. E finalmente vamos então saber como a diretora que viveu essa situação conseguiu dar um final feliz para essa história. E também entender onde estava o aluno, né? Eu estou pressupondo que vocês estão ouvindo esse episódio ou assistindo sentados, mas caso você esteja fazendo alguma atividade enquanto ouve, eu vou falar para você sentar para você ouvir o final dessa história. Então vamos. Quem estiver ouvindo na academia, continua aí na academia. Se estiver na esteira, na bicicleta, pode continuar. Nesse caso, a criança tinha ido para a casa de um colega. O combinado havia sido feito dias antes com a mãe, que avisou as pessoas da portaria da escola, mas acabou se esquecendo. Então, ela avisou os monitores que ficam no portão da escola para entregar a criança. Mas acabou esquecendo de formalizar na agenda, de avisar o pai, e também esqueceu que tinha autorizado a mãe do colega a levar o filho naquele dia. Ou seja, numa conversa ali no portão, como a mãe já conhecia, e, gente, é uma coisa que é muito legal acontecer, que é essa relação que o pessoal que fica no portão, a equipe que fica no portão já vê um pai chegando, já sabe quem é o filho, já pergunta alguma coisa, comenta alguma coisa, acaba ficando uma relação bem de proximidade ali, de carinho mesmo. Precisa continuar acontecendo, porém, não nesse ponto de combinou comigo, tá tudo certo. E então tivemos um final feliz, exceto pelas consequências. Bom, então, só para entender, então, a criança tinha ido embora com uma mãe, com outro colega,
com a autorização da mãe dele, que esqueceu que ela tinha combinado tudo isso, que era aquele o dia que ela tinha combinado tudo isso, porque foi a própria mãe que avisou o porteiro da escola. Quem foi buscar nesse dia foi o pai. Ah, bom, porque eu ia falar, ela mesma foi buscar. Não, ela não tá tão avoada. Então ela não estava lá na escola nesse caso. O pai que foi buscar nesse dia e o pai não sabia de tudo isso que tinha sido combinado. Então, final feliz, exceto pelas consequências geradas para toda a comunidade escolar, professores, equipe de coordenação e as outras famílias. O estresse todo gerado, até que todos conseguissem saber que estava tudo bem, que a criança não tinha sumido dentro da escola, acabou se transformando em medo, insegurança e, para alguns, até pânico. A notícia se espalhou nos grupos de WhatsApp e a notícia que se espalhou no grupo do WhatsApp foi que a escola entregou a criança para outra pessoa levar sem autorização dos pais. E então essa consequência... Acho que já gera um outro episódio aqui, né? Porque por mim a gente já começava a falar porque tá bom, então vou me segurar. Encerrando esse episódio, é tipo um encerramento, um fechamento. Tá, mas nós vamos voltar em outros episódios para falar dessa questão da comunicação que precisa acontecer, porque, por exemplo, nesse caso, a insegurança enorme que gerou para as outras famílias precisa ser trabalhada. Isso não pode ser jogado embaixo do tapete. A questão bom, então foi a mãe que combinou e a mãe que deixou ir, não avisou o pai, então não foi nada errado dentro da escola. Ainda assim, faltou procedimento ser seguido dentro da escola para que esse estresse não acontecesse. Então, só lembrando que é questão de família e escola juntos, sobre comunicação de família e escola juntas, a parte da comunicação pós-acontecimento, a gente fala num outro episódio, a questão dos grupos de WhatsApp esse também da escola pode ser um também. episódio inteiro. Aliás, você, gestor de escola que está ouvindo a gente, tem algum caso sobre grupo de WhatsApp? Pode mandar para a gente, ou no e-mail que tem aqui na descrição, ou um áudio no WhatsApp contando, ou no Instagram, @SOSGestorEscolar. A gente não revela qual escola, qual o nome dos envolvidos. Pode mandar para a gente casos também. Então, assim, a reflexão final que a gente quer deixar aqui é uma frase que no marketing, marketing de empresas, ela é muito já conhecida, mas que na escola a gente fala pouco, e tanto faz para a escola pública, privada, isso é uma realidade. A escola presta um serviço. E não tem como a gente ter erro zero em serviço, porque o produto a gente faz antes e alguém vai lá e vê se ele está com defeito, se não está, troca. O serviço não, o serviço enquanto ele está sendo entregue, ele está sendo produzido. Então, isso vale para o pessoal do portão da escola que entregou as crianças, que foi com a melhor das intenções, que entregou o aluno com a melhor das intenções. Isso vale para a gente lembrar, em reuniões com família, desde o início do ano letivo, que a escola toma todos os cuidados, mas que é um serviço. Então, a relação família-escola e a consciência de que falhas, imprevistos vão acontecer, precisa estar presente na relação entre a família e a escola. Isso não significa que, então toda hora vai acontecer alguma coisa errada. Não, a gente vai fazer o possível, mas pode acontecer uma falha de qualquer um dos lados. Como nesse caso, é óbvio que a mãe não ter colocado na agenda, não ter comunicado, não ter avisado o pai, gerou tudo isso. Mas dentro da escola, o aluno ter sido liberado sem que isso tivesse sido registrado em nenhum documento, nem na agenda, nem a professora sabia, nem a secretaria, ninguém, também tem uma falha grande aí. E que acontece, porém, cada vez menos, e não pode acontecer a mesma coisa duas vezes. Por isso, toda a sugestão que a gente trouxe de procedimentos e de avaliação do que aconteceu. Então, é isso, não tem erro zero, só que existem maneiras de prevenir, de evitar que os mesmos erros aconteçam e de gerar um aprendizado que vai para dentro da cultura da escola e que precisa ser compartilhado com as famílias. Precisa ser dividido com as famílias para que tudo continue, siga
de uma forma tranquila. E aí, tudo que a gente falou aqui nesse episódio, referência, link, vai estar tudo disponível, livro que você citou, vai estar tudo disponível na nossa newsletter dessa semana, a newsletter SOS Gestor Escolar. Para assinar a newsletter, é só pegar o link na descrição desse episódio. Tem em vários lugares o link, tem na descrição desse episódio, na bio do nosso Instagram, SOS Gestor Escolar, www.soseducação.com.br/SOS Gestor. E não esquece de compartilhar esse episódio. Gente, gestores de escola, a gente sabe que sempre tem os grupos dos gestores de uma cidade ou de uma rede de escolas ou de um sistema. Compartilhe o episódio nesse grupo para mais gestores de escola poderem saber que essas situações de perrengue não acontecem só na escola deles. Dá um alívio saber que é um desafio que todo mundo está vivendo junto. E manda para a gente as sugestões, quero participar com sugestão, nós queremos vocês participando aqui conosco. Na descrição desse episódio você encontra também link e contato dos nossos patrocinadores do episódio, Eduinfo, Isaac e Lenovo. E quem está assistindo a gente no vídeo está vendo o 100E, equipamento da Lenovo, voltado para a educação. Acho que é isso. Fica o nosso beijo. E no próximo episódio vem aí mais emoções no dia a dia do gestor escolar. Até a próxima.